Oi, tudo bem, presidente? Boa tarde a todos. Estamos aguardando um pouquinho aí. Vamos conversar com o nosso amigo Álvaro, que é o presidente do sindicato do DF, né, de Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Hoje vamos ver como é que a banda toca lá em Brasília, né? Brasília é a capital do Brasil, mas para a escola particular é a capital da sacanagem, né? Essa capital dos desafios, né? A Mabel está aqui, é nossa companheira de luta lá de Brasília, né? Que nos ajuda muito, né? Acabou de entrar aqui primeiro. E o Álvaro, que é o presidente do Sinep lá do Distrito Federal. Então a gente tem um time lá em Brasília, é uma equipe não muito grande, pequena, mas absolutamente eficiente e competente, para que a gente tenha, de fato, essa educação que a gente tem, se salvando, né, de todas as mazelas, de todas as leis, né? Como a gente costuma dizer, até esses dias nós tínhamos 330 e tantas leis que de alguma maneira querem criar uma despesa ou criar alguma dificuldade para a escola particular. Álvaro, tá aqui ele. Então, assim, e o Álvaro está enfrentando lá em Brasília, né? Então a gente vai conhecê-lo. Tem muita gente daí de Brasília que está aqui que conhece, mas bastante gente do Brasil todo não conhece o Álvaro, talvez não tenha visto, mas ele é palestrante, né? O cara que dá palestra para o Brasil inteiro, foi presidente do Conselho Estadual, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos, né? É um grande educador, um grande representante da escola particular. Né? Como diz a Mário, está dizendo aí, parabéns ao Álvaro, realmente ele tem. Aí, Álvaro, boa tarde. Tarde, tudo bom? Tranquilo? Tudo bom? Tranquilo. Então tá bom, deixa eu botar aqui para ficar melhor para eu falar com você. Tá me ouvindo bem? Está ouvindo bem, sim. Quantas pessoas estão entrando aí, estamos aguardando, né? As pessoas vão Aham. entrando e tal, né? E já temos aqui a Amabile, temos o Barbieri, né, da nossa turma aí. Temos bastante, o nosso pessoal que está nos ouvindo sempre por aqui, né? Que está sempre participando das Uhum. nossas lives, né? O Álvaro, eu estava fazendo assim, daqui a pouco vou falar melhor, assim que tenha mais gente aqui falando, né? Mais gente participando aqui. Nós temos gente aqui de Santa Catarina, né? O Marcelo, semana passada, não pôde participar. Eu vou tentar novamente, viu, Cris? Nós estamos tentando agendar com ele um horário para a gente conversar com o Marcelo, para sentir como é que estão as coisas em Santa Catarina também, né? E assim, Álvaro, a nossa ideia aqui, né, é mostrar para as pessoas a cara da meia dúzia que nós somos aí, de lideranças, né, que representam a escola privada no Brasil, né? É uma meia dúzia, né, um grupo pequeno de pessoas, né, pelo tamanho da escola privada, mas que faz um trabalho muito forte. Então, a ideia da FENEP, nesse momento aí, que a gente está enfrentando no Brasil todo muitos desafios, aproveitar para a gente mostrar um pouco quem são essas pessoas, né? E que nem você, que nem a Mari, que nem o Barbieri, como a gente já falou, Cazuleika, né? Essas pessoas que lutam todos os dias, muitas horas por dia, além de cuidar das suas lojas, das suas escolas, né? Elas defendem a escola privada, das grandes dificuldades que os políticos e todo mundo fica inventando para a gente, né? Então, nossa intenção aqui, né, Álvaro, é mostrar um pouco essas caras, né? Contar um pouco do momento que a gente está, contar um pouco da história desses líderes aí do Brasil, né? Eu tenho dito muito que eu tenho muito orgulho de ser presidente da FENEP, né? E, de alguma maneira, tentar liderar esse monte de gente boa que a gente tem aí na FENEP, né? Que, como diz, não é muita gente, mas é um tanto de gente muito competente, muito eficiente, que faz um belíssimo trabalho para a escola particular brasileira. Muitas vezes a escola nem sabe, né? O tanto que nós lutamos, o que vocês lutam, para se defender as escolas, e ela nem sabe as coisas que poderiam acontecer se nós não existíssemos, né? Então, é um pouco por aí. Então, eu queria agradecer, Álvaro, a tua disposição de vir aqui para a gente conversar um pouco, né? A gente está 4 minutos aí da hora que a gente marcou. Então, a gente queria apresentar você, o Álvaro Domingues, né? Bastante conhecido no Brasil todo, ele tem feito palestra no sindicato do Brasil inteiro,
foi presidente do Fórum dos Conselhos, né? Mas eu queria que você se apresentasse, ó, contasse um pouco da sua história, né? Da sua história da educação, da sua história, e falasse como é que é a luta aí no DF, né? E, em Brasília, né? Luta, tudo que acontece aí repercute muito no Brasil inteiro, né? Então, queria que você fique à vontade, a palavra é sua aí. Bom, Ademar, antes de mais nada, muito obrigado. Tá, eu começo elogiando tanto que você tem trabalhado, né? Você tem uma disposição muito firme, como sempre, você sempre foi muito destemido e muito objetivo em tudo que você faz. Amável com vocês têm feito uma história na FENEP de muita luta, muito trabalho, muita competência. Né? Nós estamos muito contentes, eu acredito que eu falo aqui em nome de todos os filiados da FENEP também, com os quais eu converso, com a minha vice-presidente também, que tem frequentado mais a FENEP, que é a Ana Elisa, que você tem feito um trabalho assim, muito grande, tá, repercutindo no Brasil todo. Aliás, a rede social é um exemplo de uma inovação que você criou, entre tantas outras coisas. Mas, entre tantas outras ações, né, que você promoveu junto com a Amable e todo o conselho, toda a diretoria. Né? Como você disse muito bem, acho que nós somos pouco em relação a tudo que a gente faz, né? Porque se você somar todos os sindicatos filiados à FENEP, a própria direção da FENEP, talvez nós sejamos o quê? Umas 25, 30 pessoas, no máximo, né, com atuação, e com uma responsabilidade. Exatamente. Também o pessoal que é advogado, os assessores, talvez um pouco mais, um pouco menos. E temos uma responsabilidade muito grande, porque, veja bem, né, são 10 a 15 milhões de estudantes que estão nas nossas redes, né, por aí. São 15 milhões no total, 9 no ensino básico. Pois é, 9 no ensino básico e 15 no total, né? Você vê 6 milhões no ensino superior. Então, é um número de pessoas proporcionalmente ao que se atende no Brasil da educação particular, até pequeno para aquilo que promove, que faz e que defende em relação ao nosso setor. Né? Aqui entre nós, né, nós podemos falar alguns números que, quando a gente tenta repercutir na mídia, nem sempre são passados. O Estado brasileiro, ele economiza, com a presença da educação particular, uma soma considerável. Você deve ter isso de memória, eu não tenho. Além de gerar emprego... Bilhões. 223 bilhões, né? Por ano. Que é o que por ano, que é o que a Constituição obriga, eles deveriam estar fornecendo educação de qualidade, né? A exemplo do que a gente faz. E veja bem, então só isso daí já justificaria, tá, a existência nossa da escola particular de uma forma assim, significativa, respeitada e valorizada pelo poder público, nem sempre compreendida, ao contrário. Né? Nós somos chamados para poder resolver um problema que o Estado possui, que é a educação. No entanto, quando a gente empreende, quando a gente se esforça por fazer o melhor da nossa parte, por vezes somos, inclusive, alvo de crítica ou de alguns projetos que são populistas e que nos colocam na condição de vilão, ao invés do que é exemplo de outros países, nos colocar na condição, sendo de contribuir, né, para a formação da nação, do país, etc. Essa é a visão geral. Né? Então, assim, muito obrigado pela live. Eu acho que isso é muito bom para a gente poder fazer aqui uma nivelação, né, de tudo que nós estamos fazendo. É uma oportunidade da gente falar também. Em nível Brasil, eu vou começar falando assim, de coisas que eu percebo que vocês fazem, você é Amável, né, e toda a diretoria da FENEP, né, e depois eu vou falar um pouco mais de Brasília. Né. Em nível Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma, né, os vários projetos que estão hoje de maneira mais presente, com relação ao ataque à escola particular, naquilo que ela está fazendo, que é a aprendizagem remota, tá, que é uma forma de mitigar o problema, uma forma de sustentar a aprendizagem à distância. E o outro aspecto é a questão das mensalidades, né? Um contrato que é firmado entre as famílias e a escola, e o Estado quer interferir nesse contrato de uma maneira, né, autoritária, inventando parâmetros que a gente nem sempre sabe de onde eles tiram, os 30%, 20%, 30%, 40%, 50%. E vocês têm feito um trabalho muito grande, porque eles começaram, essas iniciativas começaram nos estados, eu acredito, mas existe também em nível federal, e vocês estão fazendo um trabalho para segurar, conversar, explicar. Não é segurar no sentido de se opor, mas no sentido de explicar a situação, né? E na verdade, isso está sendo agora, mas
antes vocês já estavam fazendo um trabalho muito grande com relação à reforma tributária, porque nós éramos alvo também de uma reforma tributária que ia nos canibalizar, que ia nos forçar uma situação também de insolvência em muitas escolas, né? Então, assim, para o pessoal entender a presença da FENEP, a presença marcante, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado, quanto nas legislativas também, nas assembleias legislativas, nas estaduais. Aqui em Brasília, para fazer um resumo rápido, né, Brasília foi a primeira unidade da federação a decretar a parada das escolas. Não sei se você está lembrado, foi dia 12, se não me engano, de março. Né? Nós já vamos lá para praticamente 2 meses. E de uma forma assim, intempestiva, pode ser até que justificado hoje pela gravidade da situação. Brasília estava entre as primeiras unidades da federação com o número de casos, né? Hoje Brasília está numa situação melhor, né? O Distrito Federal, e nós tivemos que, numa virada de noite, fazermos uma série de mudanças para atender aquele decreto do governador e ajustando as nossas escolas a essa nova realidade imposta pela pandemia. Né? Então, foi o primeiro baque que nós sofremos foi esse. Na sequência, nós tivemos que fazer um acordo trabalhista. Aí nós trabalhamos com o Sindicato dos Professores para poder fazer um aditivo na Convenção Coletiva de Trabalho, criando uma solução que desse mais segurança para nós, para trabalharmos nessa situação, né, excepcional. Continuando, tivemos um diálogo muito grande com o Conselho de Educação do Distrito Federal, que a gente tem que elogiar, porque eu não estou mais no Conselho hoje, mas eles conseguiram fazer uma resolução que nos atendia. Para as pessoas que estão nos ouvindo de imediato, ver o quanto a gente atua ali, né, não apenas na trabalhista, mas também no Conselho de Educação, era a ideia deles não colocar a educação infantil, e nós sabemos que a educação infantil está sofrendo muito com isso, e aí nós conseguimos que se colocasse, porque existe realmente uma aprendizagem remota, não necessariamente só por meio de tecnologia, a gente sabe que existem condições excepcionais, inclusive quando o aluno fica doente, etc., existe condição de você dar apoio, e isso passou, foi feita essa nota técnica, e mais recentemente, agora na semana passada, na terça-feira, o Conselho Nacional de Educação mais ou menos se alinhou com esse ponto de vista, né, com essas premissas de aprendizagem à distância, como sendo uma forma de se mitigar o problema, etc., e de se manter o processo de aprendizagem em curso. Tem isso. Na sequência, nós tivemos um problema que se agravou também, que foi a Câmara Legislativa em Brasília, de uma maneira pioneira também, como você falou, e que repercutiu no Brasil e continua repercutindo, tentar aprovar aquele projeto de lei com 30% de desconto, que eles tiraram da cartola em 30%. E aquilo nós avaliamos o seguinte, que se nós não conversássemos com a Câmara Legislativa, o prejuízo em cima de nós ia ser muito grande, porque isso repercute na mídia, como São Paulo está passando por esse problema agora, o Benjamin está passando por esse problema, né? A mídia repercute isso de uma maneira como se fosse uma verdade absoluta, que não está ainda, eles não falam que ainda está em processo de análise, etc., e nós entramos ali num diálogo, né, com pessoas que conheciam o líder da Câmara, né, o presidente da Câmara, e conseguimos que o projeto de lei minimizasse os efeitos que ia ser assim, de fechar muita escola. Né? Mas mesmo minimizando, eu reconheço hoje que a iniciativa do projeto de lei causou um baque muito grande de inadimplência nas escolas. A inadimplência cresceu muito no mês de abril, no momento em que eles repercutiram muito isso de uma forma muito populista. Mas nós conseguimos, ainda com o Ministério Público do nosso lado, dizendo que era inconstitucional, apesar do PROCON aqui de Brasília, a PRODECON, terem vacilado, nem não terem se alinhado com a lei, né, eles ficaram vacilando, etc. Ainda temos aí até uma decisão da PRODECON, que a gente está respondendo, né, PRODECON, Promotoria de Defesa do Consumidor, para quem não estiver nos assistindo, para poder não afetar as nossas escolas. E eu não tenho dúvida, tá, que o direito do consumidor vai vir com uma série de ações agora junto às escolas, que a gente tem que estar preparado para responder isso de uma maneira jurídica, primeiro eu acho que administrativamente, conversando com as famílias, etc., e inclusive quando não tiver jeito, quando for ajuizado. Outro ponto também que a gente trabalhou muito aqui foi a medida 936, de forma as escolas a utilizarem, né, o recurso na Caixa Econômica Federal, para poder descomprimir o caixa e conseguir criar um horizonte de 3, 4 meses, porque já no início, em março, nós já sabíamos que dificilmente nós voltaríamos tão rápido, quer dizer, a gente voltaria em junho. Quer dizer, olha só,
até agora nós temos essa data como possível de retorno, já falada lá atrás, na época, inclusive, do ministro Mandetta, né? E eu fiquei até surpreso, porque eu dei uma entrevista no Correio Brasiliense aqui, se não me engano, foi dia 18 de março, e eu fiquei sabendo naquele momento que ele falava em retorno com 4 meses, seria março, abril, maio, junho. E eu me assustei com aquilo ali, porque eu estava preparado para março e abril. E hoje eu estou vendo que realmente é bem provável que a gente avance aí. Não, nós não retornamos, já adianto aqui, alguns que devem estar assistindo a nossa live, acho que deve ter gente aqui de Brasília, dificilmente nós retornaremos agora dia 18, conforme foi divulgado inicialmente. É muito difícil, que era para retornar o ensino médio, a gente falou que deveria retornar também a educação infantil, e que a premissa deveria ser não a etapa, se a educação infantil ou o ensino médio, mas número de alunos, porque é pelo número de alunos que você mede, né, a disseminação do vírus. E então, assim, foi um trabalho muito grande, como você falou, o Cinep conta com a diretoria de 4 pessoas, eu e mais 3, a Anelisa como vice, o Cleiton financeiro e o Marcos como administrativo, mais uma equipe de 6 pessoas, né, no front. São 10, na verdade, para responder para 100 mil alunos dos nossos 180 afiliados, vamos dizer assim, né, de 570 escolas particulares do Distrito Federal. Hoje a gente atende aqui 182 mil alunos na rede particular, a rede pública atende 430 mil, mais ou menos, em torno disso. Então para você ver o trabalho que a gente faz. Na verdade, como você disse, nós evitamos muitos problemas, que eu estou falando aqui os encaminhamentos que a gente fez. Mas por trás desses encaminhamentos, nós evitamos uma série de ações, de problemas, entendeu? Conversando, dialogando, fomos até o governador, fomos à Câmara Legislativa, fomos ao Ministério Público, à OAB, fizemos reuniões, né, de maneira a esclarecer essas pessoas que não conhecem a escola particular no Brasil, né, e que, por vezes, compram essa fantasiosa ideia de vilã, que é um absurdo, né? O trabalho que a escola particular presta no país é inestimável, né? Inestimável, de uma economia para o Estado muito grande. Provavelmente nós veremos esse problema com muitas escolas fechando e o Estado tendo que receber esses alunos, e o custo para o Estado aumentando, né? Então, isso aí inclusive, uma das verdades que a pandemia pode trazer à tona e mostrar a importância da escola particular. Lamentável ser desse jeito. Mas, enfim, eu fiz um panorama geral para poder abrir a possibilidade das pessoas perguntarem, né? Eu acho que uma das coisas que preocupa muito o pessoal de Brasília é quando nós retornaremos. Eu digo para vocês, tá? Em termos de probabilidade, baixa probabilidade de voltar em maio, maior probabilidade de voltar em junho, voltar progressivamente, tá? Hoje, a premissa é das etapas dos mais velhos para os mais novos, nós estamos tentando, na verdade, ajustar isso para os mais novos também estarem juntos, né? Então, esse é o panorama, assim, muito geral, e aí eu abro para você me perguntar e a gente se trocar ideia aí, né? Tá bom. Assim, ó, tem uma pergunta aqui, se a educação infantil no DF está conseguindo contar as horas letiva remota como aula hora, tá, né? O Conselho autorizou, né? Sim, consegui. Bom, então, a Maria aí tá respondido já. Assim, ó, o que a gente tem falado muito, assim, eu falei várias vezes na live, acho que não é uma orientação, cada dono da escola tem que ter a sua gestão, a escola tem um custo fixo e tudo mais. Mas, assim, educação infantil, berçário lá, aquele berçário, o primeiro maternal 1, maternal 2, que até 3 anos, a escola vai ter que dar um jeito de repactuar. Não é obrigatório, o pai pode tirar, porque ele tem aquele cuidar e educar, e a escola tem que achar um jeito de lidar com isso, chamar as pessoas, conversar e fazer uma espécie de repactuação, né? Eu não vejo outra alternativa. Não é uma questão de dar desconto ou não dar desconto, é uma questão de conversa com teu pai, com o pai direitinho. Fazer um trabalho, a gente fez uma live lá uns 20, 30 dias atrás, mostrando algumas ideias para a escola de educação infantil que poderia trabalhar com as famílias, fazer um cardápio e tal. Mas essa percepção dos pais eu estou cuidando da minha criança em casa, estou ensinando ela em casa, estou dando de comer para ela em casa, estou cuidando, e não posso deixar ela, tem que pagar uma pessoa para cuidar ainda. Então, como é que eu vejo isso? Primeiro, não perca o cliente, chame ele para conversar, repactue, faça algum tipo de renegociação, porque senão você vai perder, ele vai cancelar o contrato, não tem saída, ele tem o direito de cancelar o contrato, e ponto. A escola de ensino vai de 4 anos em diante, até fundamental 2. O pai pode cancelar o contrato? Claro que pode. Ele pode, é só trazer uma declaração de uma escola, e ela pode ser pública,
E você tem que dar transferência. Então, no nosso setor, por bem e por mal, né, Álvaro? Nós temos uma relação que o pai escolheu a nossa escola, por bem e por mal. Se ele escolheu a nossa escola é porque ele tem uma indicação, porque ele gosta, porque ele acredita no projeto, por um monte de razões. Né? Quais são as justificativas? Cada escola tem as suas. Então, o que a escola não pode fazer? Duas coisas agora. Ela não pode quebrar e tem que perder o mínimo de clientes possíveis. Porque o ano que vem vai precisar de escola. Os pais vão ter que trabalhar. Quando voltar, seja a escola que for. E quem estiver vivo vai conseguir se adaptar, porque a escola privada vai conseguir fazer o projeto pedagógico semipresencial, seja lá o que tiver que fazer. Só nós vamos conseguir fazer. A escola pública não vai conseguir fazer. Eles vão conseguir fazer a mesma coisa que eles sempre fizeram. Quem me desculpe, quem estiver assistindo aqui, que é da escola pública. Tem algumas ilhas de excelência, é verdade. Mas a escola pública vai conseguir fazer bem o que sempre fez, fazer de conta. No Brasil, a escola pública faz bem de conta. Agora, no ensino domiciliar, está claro isso. O que os estados estão fazendo? O município está fazendo? Estão fazendo ensino pela televisão, aqui no Paraná. Me desculpe, gente. Me desculpe. Isso não é ensino remoto, isso não é nada. Né? Isso as crianças não assistem, ninguém participa, ninguém cobra, ninguém está nem aí. Então, assim, nesse novo mundo que vem aí, vai ter muito espaço para a escola privada, mas nós não podemos quebrar. Nós não podemos quebrar. Nós precisamos manter a fidelidade dos nossos clientes. Então, o que eu posso dizer que a angústia na educação infantil é: não quebre, ache um jeito. E repactue com os pais. Não perca o negócio. Né? Não sei se concorda comigo, que às vezes eu falei esses dias numa live isso, da escola pública, você falou: pô, Ademar, você não pode falar assim, porque a escola pública tem esse lugar bom. É verdade, não estou criticando os educadores da escola pública, não estou dizendo nada. Estou falando de resultado. A escola de primeiro mundo que tem no Brasil se chama escola privada. Nós em leitura estamos junto com a Alemanha, em ciência estamos junto com a Dinamarca, em matemática estamos junto com os Estados Unidos. Enquanto que a escola pública com a escola privada está abaixo do Peru, está abaixo dos países do terceiro mundo da América do Sul. Então, assim, a escola privada ela é a escola construída com o dinheiro das famílias. Não tem dinheiro público, as famílias, quando pagam escola, pagam imposto junto. E essa escola é patrimônio brasileiro construído com o nosso dinheiro. Dinheiro não meu dono de escola, meu cidadão que paga imposto, que paga escola. E nós não podemos perder isso. Senão, ano que vem, eu digo, viu, ó, eu digo assim, ó, tem duas coisas que não vai mudar. Você vai ter vida, você vai estar vivo o ano que vem. E quem tem filho vai continuar tendo filho, porque você não consegue rescindir o contrato, nem com a vida e nem com o filho. Né? Então, você pode rescindir com a escola, mas ano que vem você vai precisar de uma escola para ajudar a educar seu filho. Então, a sociedade tem que ter claro isso. Esse momento não é momento de jogar o neném fora a carga do banho. É o momento de sentar e conversar. Né? Então, queria ouvir você um pouco nessa tocada, porque a escola privada é feita assim, ó, de gente que trabalha todo dia para cuidar, que nem nós trabalhamos para cuidar das escolas, para cuidar das nossas escolas, trabalho para cuidar das crianças, para fazer educação de verdade, para formar gente de bem. E está aí o resultado do PISA, que nós vimos no ano passado, a primeira vez o governo mostrou separado. Você sabe disso? Tem quantos anos de história? Nunca eles mostraram separado o nosso índice. Só esse ano. E mostraram o quê? A escola privada brasileira, que atende 15 milhões de alunos, 9 na educação básica, é de primeiro mundo. Simples assim. Né? Então, queria ouvir você aí para a gente ver mais umas perguntas aí. Essa última parte que você falou, ela é muito interessante, ela é muito reflexiva. Eu acho bom até a gente parar para dar uma falada. Mas deixa eu comentar assim, na sequência do que você disse. Teve uma pessoa que perguntou se está sendo contabilizado aqui o ensino remoto para a educação infantil. Tá, se a pessoa quiser embasamento legal, eu não sei se é de Brasília ou não, é o parecer 33 do Conselho de Educação do Distrito Federal, mais especificamente o item B, lá no final, nas resoluções e recomendações, o item B, o número 2, tá, em que usa até uma terminologia que é o seguinte: segundo a simetria da educação infantil, as suas características, a idade, obviamente as características que, aliás, foram muito bem ditas no Conselho Nacional de Educação pelos pareceristas, né, Eduardo Deschamps e a Maria Helena, falaram isso muito bem, tá, que é possível você fazer esse trabalho. É lógico que nós vamos ver pelo mundo afora, tá, trabalhos científicos, trabalhos inclusive ligados à área educacional, dizendo que é mais difícil você fazer educação à distância ou educação remota, mediada por tecnologia, com
faixas etárias que têm menor autonomia. Mas esse é o nosso desafio. O nosso desafio é realmente associar a família a esse processo, tá? E criar uma metodologia, criar alguma coisa inovadora. Porque o que, na verdade, não existe é que nunca as escolas, as redes, os sistemas se debruçaram, tá, sobre a criação de metodologias específicas para a educação infantil. Na verdade é essa. Porque é muito mais fácil você fazer para o ensino superior, para o ensino médio, né, para a educação de jovens e adultos e outras modalidades, né, inclusive até para o ensino fundamental 2. Mas é possível envolver a família, envolver em uma metodologia em que os pais, né, junto com as crianças, não precisa ser naquele horário regular que a criança passa 5 horas dentro da escola, mas no intervalo menor, você promoveu a aprendizagem à distância. Isso realmente é possível, eu acredito muito nisso, e acredito que nesse aspecto a escola particular pode fazer a liderança, inclusive criando metodologias técnicas e inovações nessa área. Então, assim, o Conselho de Educação do Distrito Federal fez o parecer aprovando da maneira como o CNE também fez. Está tendo muita crítica do pessoal da Undime, da Uncime, que, aliás, estão divididos nisso daí, né? Que é um absurdo. Nessa hora eles ficam falando assim, não dá para fazer. Não dá para fazer, então nós vamos ficar quietos? Espera aí, vamos adotar uma postura de comodista, de ver o problema acontecer, sabe? Porque o meu salário está garantido no final do mês, que não é a nossa postura da escola particular, pelo amor de Deus. Não é nosso caso, você entendeu? Então eu disse outro dia para o pessoal da Undime, né, no encontro nosso, e disse também para a Uncime, que é a União dos Conselhos Estaduais de Educação, que normatiza no município, é um DIME que é dos dirigentes municipais. Peraí, vocês estão usando isso como argumento para poder ficar quieto? Vocês têm que usar isso como argumento para poder criar, para fazer alguma coisa. Tá? Do mesmo jeito, tá, quando a Ademar fala nessa parte final aí, o resultado do PISA, né, o Pedro sabe muito bem, está falando do Pedro Flecha, que está muito debruçado sobre esse assunto, né, que é muito bom saber que ele está aí cuidando. Infelizmente teve essa interrupção, mas não é um resultado da escola pública da escola particular no Brasil, misturava tudo. E aí, obviamente, é aquela história da média, né? O copo de leite com café. Você pôs mais café, ele vai ficar mais com a cor do café. Você pôs mais leite, ele vai ficar mais com a cor do leite. Esse negócio da média é muito relativo. O copo pode estar cheio, pode estar meio, você pode ter 2 copos, você rendeu com metade de água, pode ter um cheio e o outro totalmente vazio. Né? Então, agora, tem um pessoal da educação que sempre avoca um relatório da década de 70 nos Estados Unidos, chamado relatório Coleman, para poder dizer que as escolas particulares têm maior desempenho porque os pais têm maior qualificação, maior renda e também maior, não apenas renda, mas também intelectual, nível intelectual. Olha, se esse o problema, maior desafio para as redes públicas. Eles têm que lutar para a infraestrutura para poder conseguir levar as pessoas que precisam, tá, a educação, a aprendizagem, de forma a superar sociais e não usá-los como argumento para não fazer nada. Né? Então, isso é um lado filosófico. Do mesmo jeito que eu acho assim, interessante a gente filosofar um pouco em cima disso, sabe, para poder mostrar que a gente não tem culpa de termos um público privilegiado. Do mesmo jeito que não pode haver justificativa para a escola pública de um resultado menor ou pior, entendeu? Por causa das condições socioeconômicas. É aí que eles têm que empreender maior esforço, qualificar melhor a equipe, ter melhor gestão, fazer a educação, a tecnologia chegar até essas escolas. Né? Mas nós dois sabemos disso, né? A gente sabe disso quando a gente olha os números, né, do PISA. Você observa, por exemplo, estatisticamente, qual foi a métrica que eles usaram, quanta representatividade que tem. Eles avaliaram na nossa base 270 mil alunos também, pela primeira vez, o MEC, o INEP, mostrou qual que é o tamanho da medida. 270 mil alunos no Brasil de 15 anos na escola privada. É uma amostra muito grande. Ela representa estatisticamente muito. Então, ela não está falando de escola classe A, ou classe B, ou classe... Ela está falando da média do universo. Universo de 270 mil alunos. E nós temos, você sabe disso, aí em Brasília tem... Eu conheço uma escola, que é a pessoa que me conhece, eu não conheço direito ela, da Paraíba. Ela me ligou esse dia e perguntou se a irmã dela tem um filho aqui na nossa escola. Então ela me ligou porque estava com um monte de dificuldade. Sabe quanto é a mensalidade da escola dela lá na Paraíba? Ela tem do primeiro, tem educação infantil até o 7º ano. Tem 600 alunos. É R$200.
a mensalidade. Pois é, isso aí. Pois é, R$200. Onde é que está o nível sociocultural? Isso é classe D, entendeu? No sentido econômico. A pessoa paga R$200 de mensalidade. Então, assim, e a escola é uma escola que as pessoas pagam R$200 porque podem pagar R$200. E ela faz o trabalho desse PISA aí, porque esse PISA, ele representa quem? A aprendizagem do cérebro global. Ô Álvaro, essa discussão não é mais sustentável. Quando a gente consegue olhar os números, esse pessoal não sabe o que está falando. Eles ficam falando umas coisas que nem o cara que demanda dar 30% de desconto. Ele não tem a menor ideia de uma coisa. É puro populismo, entende? Ou então é tapar o sol com a peneira. Não tem justificativa. Esse debate não se sustenta mais. Eu não sei com você, comigo, com ninguém. A hora que você olha os números, a hora que você olha as coisas, entendeu? Com clareza, sabe? Então, tem uma pergunta aqui que foi feita, que eu acho que é legal a gente olhar. Corremos o risco do ano letivo não ser validado por conta do gap que ficará entre a escola pública e privada? Acho que você pode responder. Não corremos mais. Né? Você pode falar isso, né? Não corremos mais. O Conselho Nacional já disse, o Conselho Estadual, a maioria já disse que vale. Então, assim, vale o quê? Vale o que nós fizermos e mostrarmos que fizermos. Nós estamos fazendo. Então, assim, aí também vale para a escola pública, a escola de educação infantil. O pai vai tirar da escola se ele não perceber ou ele não entender, uma criança de 2 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, que a escola, esse contato ensino remoto, agora, e depois que voltar, esse ensino que ele vai ter aqui, que esse desenvolvimento não vai ser importante para o filho dele. Se ele não entender isso, ele vai tirar. Se ele entender isso e tiver com puta de um problema financeiro, ele vai tirar igual. Então não adianta, não tem argumento. O argumento é, eu vou fazer esse trabalho, vou fazer esse trabalho, e vou fazer esse trabalho. E o pai pode, no caso da criança de educação infantil de 2 anos, 3 anos, dizer, ó, e se ele não sentir que isso é importante, ou ele não tiver dinheiro para pagar, perdeu, Mané, que diz a minha neta. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, respondendo aí, aproveitando para responder a pergunta, né, a gente tem hoje, né, o parecer do CNE, como a gente sabe, ele normatiza a educação básica. A educação básica é a atribuição dos estados. Mas o CNE fez essa recomendação e eu acredito que os estados deveriam seguir. Né? Não obstante, é importante falar aqui, porque eu não sei de onde que a pessoa que fez a pergunta, de que estado que é, existem alguns estados que resistem a isso. A maioria está alinhado com o CNE. A maioria está alinhado que dá para validar a aprendizagem à distância, dá para fazer a continuidade. Hoje o Odemar comentou comigo também algumas observações, dizendo que não dá para terminar o ano no segundo semestre. Dá para terminar o ano no segundo semestre. Você vai fazer adaptações, etc. Vai ter situação que você pode até avançar no ano civil de 2021. Pode até acontecer, porque uma escola tem uma necessidade. Né, nesse aspecto, mas dá para fazer, dá para validar o ano, dá para fazer aprendizagem à distância nas diferentes etapas, obviamente não vai ser como a presencial, jamais como a interação que uma escola permite no seu espaço, porque tem uma máxima também muito interessante, né, que o segundo professor é o ambiente que o aluno vive. O ambiente que o aluno vive promove a aprendizagem dele, esse é o segundo professor. A gente fala das salas ambientadas como ambiente de aprendizagem. Então é lógico que ninguém aqui vai desconhecer ou desconsiderar, né, a importância do espaço da escola como espaço de aprendizagem. Mas também, por outro lado, não vamos ser maniqueístas de achar que a aprendizagem remota não acontece. Ela acontece. Não vale nada, claro. Exatamente. Então, e vai vir para ficar, viu, Ademar? Vai vir para ficar, porque essa é uma mudança que trouxe de metodologias ativas, né, a gente sabe aí do que está acontecendo, que nós já vimos alertando, falando, né, e a pandemia teve esse lado, ela vai tracionar essa mudança com o uso mais intenso da tecnologia. E hoje, repetindo, nós temos embasamento legal para fazermos o nosso trabalho baseado no parecer do CNE, baseado no parecer do Estado, dependendo do Estado, ele pode ter um problema ou outro, né, mas e finalizarmos o nosso ano letivo da melhor maneira possível, entregando aquilo que nós sempre fizemos para as famílias, uma educação de qualidade, com aprendizagem, etc. É isso que eu acho que tem que ficar claro para a gente. E o diálogo, né? O Ademar falou uma coisa aqui muito importante, tá? O pessoal da educação infantil, não adianta ficar pensando em legislação, não. Legislação não faz pai ficar na escola, não. O que faz o pai ficar na escola é um trabalho de qualidade, de proximidade com a família, conversando, sendo sensível àquela família que está passando por uma dificuldade, ajustando ali o contrato, prorrogando prazo, etc., dando um voucher para o ano seguinte,
mas busca a família para esse lado, porque lei não faz pai ficar em escola, não. O que faz o pai ficar em escola é vínculo isso, com a família. Não tinha nenhum aluno na escola privada. Sim, exatamente. Então, isso aí é importante falar isso, né? E tem uma pergunta aqui, ó. Essa validação para alunos a partir de 4 anos, mas como validamos o EAD? Primeiro, assim, a Mi, que perguntou aqui. Primeiro é o seguinte, não vamos confundir EAD com ensino remoto. São coisas muito diferentes. EAD é um modelo de ensino que você grava uma aula e você distribui para milhões de alunos, milhares de alunos. Ele é uma aula padrão. Ensino remoto é um ensino com o mesmo professor, que ele ou ele faz via tecnologia, um aplicativo ou via uma ferramenta, ele vai dar aula para os mesmos alunos. Só que os alunos não estão fisicamente na escola. Isso se chama ensino remoto. A gente tem até o nosso amigo lá, o Paulo Tomazinho, que vai falar com vocês aí amanhã, né? Ele escreveu um artigo, né, que é ensino remoto emergencial, que é, nós estamos fazendo isso de forma emergencial por conta da emergência que nós estamos. O que nós vamos ter daqui a pouco, já tem algumas escolas fazendo, chama-se aprendizagem remota, que é diferente de ensino, que quando você ensina, não quer dizer que é uma aprendizagem. As escolas privadas já estão falando isso. Nós já estamos preocupados com a criança se está aprendendo ou não. E quando você fala de aprendizagem, né, nós sabemos disso, né? Nós estamos falando, sim, do que é essencial para a criança aprender, né? Então, o Paulo Tomazinho, eu vou trazer ele aqui para nós fazer uma live essa semana, assim que eu conseguir encontrar uma agenda, um horário na agenda dele, para a gente falar um pouco sobre essa questão um pouco mais técnica, assim, mais acadêmica. Porque ele é doutor, um cara estudado no assunto, né? Mas esse aqui não pode confundir. A gente nem pode falar assim, EAD para as crianças, EAD para ensino fundamental, EAD para médio. Não é EAD, é ensino remoto. Ensino remoto emergencial, porque agora por causa de uma emergência. E o que vai ficar com a Álvaro está falando? Ensino remoto para sempre. Aprendizagem remota para sempre. Isso que vai ficar. Nós não vamos voltar. Né Álvaro? Que é diferente do EAD. Isso, exatamente. Exatamente. Né? E isso é muito importante. Aliás, até para as pessoas saberem também, argumentar com os pais, que o EAD, né, o EAD tradicional, você monta uma estrutura, como a Ademar falou, para atender 500, 600, 700 mil alunos com professor e auxiliares ou tutores, de 10, 15 auxiliares ou tutores que fazem por mediação por rede social e alguns encontros presenciais. Agora, o ensino remoto, emergencial ou à distância, como a gente está fazendo, você faz com o mesmo número de alunos, com a mesma estrutura de receita e custo. Você não tem aquela escala que tem no ensino EAD, não. E você faz com o aluno interagindo com o professor ali. É muito diferente, porque isso foi um equívoco jogado pela mídia, dizendo que a gente estava fazendo EAD e que os custos são mais baratos no EAD. Como? Nossos custos continuaram, aumentaram. Aqui em Brasília nós temos a estimativa que aumentar de 3% a 6%, a 7%, com compra de equipamento, treinamento de professor, etc., que a gente teve que pagar a internet mais veloz, ou aumentar pacotes, etc. Né? Usar aplicativos, você tem que pagar aplicativo, é o Meet, ou é o Zoom, é outra plataforma que se usa, né, para fazer essa aprendizagem à distância. E é uma aprendizagem interativa. Agora, aí que está também, né, eu acho que o Paulo Tomazinho vai abordar isso de uma maneira muito qualificada, né, porque ele tem formação na área. Porque não é a mesma aula. Tem gente que está querendo reproduzir uma aula presencial, uma aula à distância. Não é a mesma coisa. Tá? Você tem aí uma metodologia diferente para isso, né? Aí tem que... E aí, nesse aspecto, o que é muito desafiador, voltando à educação infantil, é que a gente tem ainda muito material, muita coisa mesmo, substancial para ensino médio e para ensino superior. Para educação, ensino fundamental 2, educação de jovens e adultos também. Ensino fundamental 1, você começa a sofrer com o ensino fundamental 1. E na educação infantil é muito pouco. Então, é um desafio para as escolas de educação infantil montar essas metodologias. É contar história, é trabalhar a ludicidade, trabalhar a criatividade do aluno, associar o pai e a mãe a um processo e não querer reproduzir uma aula de 4, 5 horas no celular ou no computador, porque não vai conseguir. Você vai ter ali inserções menores, entendeu? Mas muito pontuais e que o aluno vai gostar e vai manter o vínculo com a escola. Né? Eu vejo também um problema muito sério que foi abordado no parecer do CNE e também aqui em Brasília foi falado, é a questão da alfabetização. A alfabetização é um desafio também. Tá? As séries iniciais, os anos iniciais do Fundamental 1. Que a alfabetização não é brincadeira, não. Você já tentou alfabetizar uma criança? Não é fácil, não. Tá? É um trabalho muito difícil, requer toda uma metodologia, um comportamento, um envolvimento afetivo, que o equipamento não permite, né? Sendo à distância, é muito difícil você ter esse desenvolvimento afetivo. Você tem que contar com a família. Então isso é muito desafiador. Mas eu falo aí com o Ademar também, é o seguinte, eu acho que
a gente tem que se estruturar, se planejar para passar esse período agora de 3 a 4 meses, usando a medida 936, refazendo caixa, renegociando com fornecedores, conversando com os pais e se manter vivo. Porque nós temos um trabalho de gestão e qualificação muito melhor que as unidades do Estado, né? A gente sabe que eles têm um problema muito sério de gestão, que não é fácil, né? A gente sabe, quem administra escola, como eu já administrei escolas aí de 2.000, 3.000, até 5.000 alunos, sabe que é complicadíssimo você fazer um horário de 100 turmas, isso não é fácil. Imagina a rede privada, aqui em Brasília, 450 mil alunos. Outro dia o Benjamin estava me falando, acho que lá em São Paulo é 8 milhões de alunos, e acho que 2 milhões da rede privada. Então, assim, é um negócio doido, não dá para você pensar. Nós sabemos que é muito difícil fazer escola em escala, né? E por isso que a escola particular sempre vai ter o seu espaço, porque faz um trabalho muito bom, né? É isso aí. Sem dúvida. Mas, ó, eu queria... Estamos há 40 minutos aqui, esse assunto não termina e o pessoal não desgruda aqui, então tá bom. Já deu uma aula, né, Ademar? Já deu uma aula. Já aula. Deu uma aula já, assim, podemos encerrar. A live, a ideia é mesmo uns 30 minutos, 30 e pouco, porque senão o pessoal já vai indo embora, né? Mas assim, eu acho que que eu queria muito isso, queria agradecer a tua presença, a tua disposição para estar aqui. A gente está montando aí a ideia de montar um congresso para a gente focar um pouco esse pós-pandemia. Ah, legal. Vamos fazer isso para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento e a gente possa baixar as angústias. O fato é que nós não seremos mais os mesmos a partir de agora, né? Dia 20 de março, por aí, né? Foi os últimos dias que nós tivemos da vida que nós tínhamos. Daqui para frente vai ser outra vida, né? Mas eu digo sempre para as pessoas assim, ó, quem tem filho, né? Eu tenho 2 filhos e 4 netos. Né? Eu digo assim, ó, eu terei vida e continuarei tendo 2 filhos e 4 netos. Então, cara, temos que viver e temos que trabalhar. Não temos o que fazer, né? Então, obrigado e está à disposição para as suas palavras finais aí. Ademar, obrigado, um abraço para você, para a Cris, tá? Para as pessoas que não conhecem, talvez podem estar assistindo, eu não sei se ainda tem aí pessoas conosco, mas o trabalho seu e da Cris é um trabalho muito, muito legal, tá? Eu tenho o Paraná como um norte, como uma bússola para mim, vocês são muito competentes em tudo que fazem, e você e a Cris são um exemplo para nós, e nós aqui em Brasília estamos sempre também de braços abertos, estamos aqui para somar, né, fortalecendo a educação particular. E assim, as pessoas que nos assistiram, nos deram esse prazer, eu deixo aqui um abraço, estamos aqui à disposição, e o que nós pudermos fazer aí para poder ajudar, né, esclarecer alguma situação, estamos à disposição. E a gente se encontra mais oportunamente. Vou fazer o congresso, meu Ademar, o congresso vai ser uma excelente ideia. Um abraço para você e para a Cris. Tá? Um abração, Valdo. Um abração. Obrigado a todos aí. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos aqui de volta, hein? 17 horas, temos mais uma live aqui. Um abraço, Valdo. Obrigado. Vou participar aí. Um abração. Tchau. Obrigado a Barbieri, que estava aqui até agora. O Rony, um abraço. Até amanhã. Até amanhã.